Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Na aula de hoje nós vamos abordar um assunto super importante que são drogas vasoativas. A você que trabalha no pronto-socorro, numa sala de emergência ou numa UTI e tem curiosidades sobre drogas vasoativas, nesse vídeo vamos tirar todas as dúvidas. Quais são as principais drogas vasoativas, qual é a solução padrão, quais são os cuidados de enfermagem e qual a ação das drogas vasoativas no nosso organismo, no organismo do paciente que necessita dessa droga para sobreviver, ok? A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que o meu canal consiga crescer, ok? Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos definir drogas vasoativas. O que são drogas vasoativas? São drogas inotrópicas, ou seja, são drogas capazes de fazer vasodilatação ou vasoconstrição no organismo do paciente, para que o organismo consiga responder à problemática que está acontecendo no organismo do paciente, ok? Então são substâncias que têm efeitos vasculares, periféricos, pulmonares ou cardíacos. São medicamentos de uso endovenosas contínuas numa UTI e que necessita de constante monitorização, ou seja, o paciente tem que estar monitorizado quando ele está recebendo uma droga vasoativa na bomba de infusão, ok? Sempre em bomba de infusão contínua, em BIC, ok? Tem o poder de vasoconstrição, ou seja, tem o poder de diminuir a luz do vaso, ou vasodilatação tem o poder de aumentar a luz do vaso. Com isso, ele faz o efeito esperado. Então vamos lá. Qual a indicação? Vamos falar primeiramente da dopamina. A dopamina ela tem indicação de baixar o débito cardíaco com volemia controlada ou aumentada. Ela também atua muito bem no choque cardiogênico, onde o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica. Ela aumenta o fluxo renal, por ser uma droga inotrópica, vasopressora, tem o poder de aumentar a pressão, ou seja, ela tem o poder de... ela é uma droga hipertensora. Então, quando o paciente está com hipotensão, quando você administra uma dopamina, ela tem o poder de aumentar a pressão do paciente, estabilizando hemodinamicamente esse paciente. Qual o efeito colateral que essa droga tem? Causar taquicardia no paciente e aumentar a PAP, ou seja, a pressão da artéria pulmonar desse paciente, ok? Então, precisamos ficar muito atentos ao paciente, monitorizá-lo e ficar atento aos sinais vitais desse paciente, ok? Qual a contraindicação dessa droga? Ela é contraindicada em pacientes que estão apresentando taquiarritmia ventricular ou fibrilação ventricular. Qual a solução padrão de administração dessa droga, da dopamina? Então, administra-se soro fisiológico 0,9% ou soro glicosado 5%. Em 200 ml. A dopamina ela vem numa apresentação de 50 mg em 10 ml, né, com 5 ampolas da embalagem, com 50 ml dentro da embalagem. Então aí você tem a imagem da ampola de dopamina, ok? Então administre conforme o protocolo da sua instituição. Esse protocolo é um protocolo padrão, ok? Atenção! Não se deve administrar essa droga juntamente com soluções alcalinas. Uma solução alcalina que a gente pode estar citando é o bicarbonato de sódio. Não administre junto com bicarbonato de sódio, pois pode causar uma reação muito grave no paciente, ok? Quais são os cuidados de enfermagem na administração dessa droga? Administrar em veia de grosso calibre, preferencialmente em acesso venoso central. Então, se o paciente está numa UTI, o médico precisa estar colocando um acesso venoso central nesse paciente, seja duplo lume, seja intracárdio ou triplo lume, ou de repente um catéter de PICC. Então não é recomendado a administração dessa droga em acesso venoso periférico, ok? Porque pode causar uma flebite no paciente, tá? Então a administração sempre em bomba de infusão contínua, o rigor de gotejamento é primordial, porque existem efeitos que podem ocorrer durante a infusão dessa droga, ok? Então vamos na próxima droga, vamos falar da noradrenalina. Qual a indicação da noradrenalina? É indicada em hipotensão e alguns tipos de choque. O efeito dela é vasopressor, inotrópico, ou seja, ela faz vasoconstrição periférica, tá? Então ela diminui a luz do vaso. O efeito colateral dela
causar uma vasoconstrição importante, levando o paciente a uma arritmia grave ou uma parada cardiorrespiratória até uma morte súbita. Então é importante no paciente que está recebendo noradrenalina estar monitorizado para que a gente consiga verificar as alterações dos sinais vitais desse paciente para que não leve esse paciente a uma parada cardiorrespiratória. É uma droga super importante. Qual a solução padrão dessa droga? Um soro glicosado a 5%, 180 ml. A noradrenalina vem com 4 mg por ml, vem 4 ampolas normalmente. Tá? É fotossensível, então é super importante utilizar um equipo fotossensível. Precisa-se de controle frequente da pressão arterial e cuidados com o extravasamento dessa droga. Por isso é fundamental a utilização de um catéter venoso central, ok? Quais são os cuidados de enfermagem com essa droga? Armazenar em temperatura ambiente, não congelar essa droga em hipótese nenhuma, proteger da luz, ou seja, utilizando equipo fotossensível, administrar em bomba de infusão contínua, em catéter venoso central. A pressão deve ser monitorizada pelo menos a cada 2 horas dentro de uma UTI, e a função renal também deve ser monitorizada através de dosagens de ureia e creatinina. E é claro, o controle de diurese, que é verificado a cada 2 horas dentro de uma UTI, e fazer o balanço hídrico desse paciente nas 24 horas, ok? Vamos falar agora da adrenalina. A indicação da adrenalina, que é conhecida como epinefrina, é utilizada em parada cardiorrespiratória ou numa crise asmática grave ou um paciente que apresenta um choque anafilático. A dose depende de cada característica. Ela é uma droga vasopressora, estimulando a liberação de noradrenalina no organismo do paciente. Ela induz ao aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico do paciente, melhorando assim a perfusão periférica, ok? Quais são os efeitos colaterais dessa droga? Ela pode causar arritmias, muita dor torácica, cefaleia e tonturas. Qual a solução padrão? Soro glicosado 5%, 188 ml, utilizando a adrenalina que vem na ampola de 1 mg, em média utilizamos 12 ampolas, ou seja, 12 ml. Em bomba de infusão. Como deve ser administrado? Sempre em bomba de infusão, com controle rigoroso de gotejamento, num acesso venoso central sempre, monitorizando sempre a função respiratória do paciente e cardíaca, fazendo eletrocardiograma diariamente conforme a rotina da instituição, da UTI onde você trabalha, e controlando o débito urinário. Por isso que dentro de uma UTI o balanço hídrico é sempre importante, a cada 2 horas, mensurando o volume urinário, e a cada 24 horas fechando o balanço do paciente, para verificar se ele está em hipovolemia ou hipervolemia, ok? Vamos falar agora da dobutamina. A indicação da dobutamina é para baixo débito cardíaco, pacientes com infarto agudo do miocárdio, em POI ou pré-operatório de transplante cardíaco, paciente que apresenta choque cardiogênico, com uma insuficiência cardíaca descompensada ou uma insuficiência do ventrículo esquerdo. Ele também é indicado para aumentos de contratibilidade miocárdica sem interferir no perfil da revascularização do coração do paciente, ok? Ele possui um efeito direto no coração e pouco efeito vascular periférico. Então ele atua diretamente na parte cardíaca do paciente, ok? Então ela é super importante para melhorar a parte vascular do paciente e a reperfusão cardíaca do paciente, ok? Ele promove uma vasodilatação, aumentando assim o fluxo das artérias coronárias. Ele reduz a impedância aórtica e a ejeção ventricular, aumentando então o débito cardíaco do paciente e o consumo de oxigênio pelo miocárdio, aumentando e melhorando o volume sistólico desse paciente. Qual é a solução padrão que se utiliza dessa droga? Um soro fisiológico 230 ml, a dobutamina que vem 250 mg em 20 ml, normalmente uma ampola de 20 ml, ok? Deve ser administrado em bomba de infusão, em acesso venoso central, monitorizando sempre a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco do paciente, o paciente monitorizado na UTI. A pressão arterial também devem ser monitoradas, tá? E o eletrocardiograma também é importante diariamente, conforme a rotina da sua instituição, ok? Vamos falar da nitroglicerina, conhecida também como Tridil. A indicação dela é insuficiência cardíaca sem hipotensão,
insuficiência coronariana e angina instável e também indicada em alguns casos em hipertensão. A contraindicação dessa droga é quando o paciente apresenta hemorragia cerebral, tamponamento cardíaco, não pode ser associado a sildenafil. Nunca associe a essa droga. Pode causar altas complicações para o paciente. Quais são os efeitos colaterais? Pode causar hipotensão ortostática, uma taquicardia severa, cefaleia e síncope, levando o paciente também a algumas palpitações. Recomendações: administrar sempre em frasco de vidro, então precisa verificar na sua instituição como que vem o frasco dessa droga, ok? A solução padrão é soroglicosado 5%, 240 ml. A nitroglicerina ela vem com 50 mg em 10 ml, numa ampola de 10 ml, ok? Então, quais são os cuidados de enfermagem na administração dessa droga? Observar o aspecto da solução antes e durante a administração, administrar as drogas com bomba de infusão contínua. A nitroglicerina intravenosa interfere no efeito anticoagulante da heparina. Então, se o paciente estiver utilizando heparina, precisa verificar com o médico a substituição dessa droga para não interferir no efeito desse anticoagulante, ok? Precisa verificar a indicação de um outro TEV para esse paciente utilizar. Tá? Ou utilizar de repente um TEV, de repente um compressor pneumático, ou verificar qual a indicação do médico para a prevenção de TEV desse paciente, prevenção de tromboembolia venosa, ok? Vamos falar do nipride, o nitroprussiato de sódio. Ele tem uma resposta interessante na melhora do débito cardíaco. Qual a indicação do nitroprussiato de sódio? É indicado em crises hipertensivas, ou seja, ele abaixa a pressão arterial, em emergências hipertensivas, em PO de cirurgia de grande porte, em insuficiência cardíaca congestiva. Ele é contraindicado para pacientes hipertensos, compensatórios, não pode ser associado também ao sildenafil. Então pode ser associado a essa droga que causa um efeito, uma interação medicamentosa, ok? Qual a solução padrão dessa droga? Um soroglicosado 5%, 248 ml, o nitroprussiato de 50 mg, numa ampola de 2 ml, sempre em bomba de infusão contínua. Nunca deve se interromper subitamente a infusão dessa droga, porque ela pode causar um efeito rebote. A atenção à intoxicação por cineto pode se manifestar através de acidose metabólica, dispneia, confusão mental e morte. Então precisa o paciente estar monitorizado, fazer o controle de gasometria arterial diariamente. O frasco deve ser envolvido com material opaco porque é uma droga fotossensível. Aqui você tem a imagem do equipo fotossensível e da embalagem fotossensível que deve recobrir essa droga, que pode fazer a droga perder o efeito e o paciente não vai ter o efeito esperado no organismo, ok? Então utilize sempre equipo fotossensível na utilização dessa droga. Aqui eu tenho outras curiosidades, todas as drogas que nós utilizamos em UTI, né? Algumas que nós já mencionamos, e outras como o Voluven, o Isocel, que são drogas capazes de aumentar a pressão arterial, o Manitol, que é utilizado na hipertensão intracraniana, ele também é utilizado para preparo de cólon, em colonoscopia, associado ao suco de laranja, mas o manitol dentro de uma UTI nós utilizamos via endovenosa quando o paciente tem uma hipertensão intracraniana para reduzir a hipertensão intracraniana do paciente, ok? E nós temos também, em outra aula eu acabei falando da albumina humana, também utilizada dentro de uma UTI, a albumina humana, quando associada à furosemida, ela consegue abaixar e induzir a diurese do paciente, ok? E o Ringer lactato ou Ringer simples também é uma droga muito utilizada na UTI. Ele tem alguns eletrólitos capazes de aumentar a pressão arterial e estabilizar quando o paciente tem algum distúrbio hidroeletrolítico, ok? Sempre vocês utilizem as bombas de infusão. Aqui eu apresento para vocês algumas bombas de infusão. Essa é da JMS, essa é da Nikiso, muito utilizada. Vocês estão vendo na imagem que nós temos um sensor, o sensor tem que estar higienizado sempre, né? Por onde o equipo passa, sempre higienize o local, porque qualquer sujidade na bomba de infusão, a bomba vai ficar apitando o tempo todo, porque ela está apresentando algum tipo de sujidade, tanto no sensor como onde o equipo passa, dentro da bomba de infusão. Nós temos aqui o equipo da Brau, vocês estão vendo nessa imagem o equipo fotossensível, cor de laranja,
com a proteção da droga fotossensível, tá? Aqui nós temos uma outra bomba de difusão da Volumed, super utilizada, bem interessante. Vocês estão vendo o sensor acoplado ao copinho do equipo, que faz todo o controle do gotejamento de soro. Então sempre controle de 2 em 2 horas e zere a bomba de difusão numa UTI para fazer o controle de volume que foi infundido no paciente, ok? Aqui a bomba que, ao meu ver, é uma das mais importantes e interessantes que nós temos no mercado, que é a da Baxter. É uma bomba que você não precisa identificar, ela tem uma rotulagem eletrônica, né, para que você coloque aí qual a droga que está infundindo, você procura dentro da rotulagem dela qual a droga que está infundindo e ela fica mostrando no visor qual a droga que está infundindo e o volume de ml por hora. Nós temos ela de 1 canal e de 3 canais, onde nós não precisamos utilizar 3 bombas de infusão. Uma única bomba você consegue infundir 3 drogas no paciente e colocar a rotulagem de 3 drogas diferentes, não necessitando de colocar nenhum tipo de adesivo ou esparadrapo para identificar que droga está infundindo no paciente, ok? Espero ter ajudado vocês, obrigado a todos pela atenção. Se você não é inscrito no meu canal, convido a todos a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!